Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos que nos acompanham através desse pão diário. Que Deus venha te fortalecer, venha te alimentar espiritualmente, você se torne forte diante das dificuldades, dos problemas. Como a Bíblia fala, que o Senhor nos torne inabaláveis, né? Inabaláveis, aqueles que não se abalam com nada. Mas que Deus traga essa força que vem por meio do seu Espírito para te trazer esse alimento, para te trazer essa condição, para que você venha perseverar, para que você venha ultrapassar todas as dificuldades, todas as barreiras que surgirem no decorrer da sua vida. Eu quero trazer uma palavra aqui poderosa, né? O livro de Colossenses 1, uma palavra que traz uma revelação daquilo que Deus quer nos mostrar, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida e aquilo que temos que também nos posicionar. Ele diz assim, ó, Colossenses 1, versículo 9, aqui vai mostrar a oração de Paulo pelos fiéis. Veja que essa oração que Paulo faz não é pelos infiéis, é pelos fiéis. Ele diz, por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos deste fato, igualmente, não deixamos de orar. Olha só, não deixamos de orar por vós e de suplicar que estejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ó, pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, quando a Bíblia fala pleno conhecimento, é o total, é aquilo que é completo. Ou seja, eu preciso conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso identificar o que Deus quer de mim, o que Deus tem como propósito na minha vida. Isso tem que ser algo total, algo completo na minha caminhada. Então, ele diz, não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que coisa. Quantas não são as pessoas que não têm tido entendimento espiritual? Ela entende tudo das coisas desse mundo, mas ela não tem entendimento das coisas do alto. Ela não consegue entender o porquê que ela nasceu, o porquê que ela vive. Ela não consegue entender, né, o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ela não consegue entender o real sentido da vida, o que é amar, como Cristo nos amou. Então, tudo isso são coisas que o Senhor quer revelar para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que têm uma aliança com Ele, para aqueles que têm um compromisso com Ele. E Ele vai dizer, e tudo isso com um propósito, de que possais viver de modo digno do Senhor. Olha só, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda a boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa extraordinária. É uma outra vida, né, gente? Uma outra vida que Deus quer trazer para nós, totalmente, é, totalmente fora da vida que esse mundo vive aí fora, que as pessoas vivem fora. Uma vida uma vida de entrega, uma vida de aliança, uma vida de entendimento espiritual, uma vida, sabe, de entrega, de comunhão, de amor. É um céu na terra, né? A Bíblia fala, venha a nós o teu reino, na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade de Deus se manifestando em todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Isso é tão importante porque passamos a viver o sobrenatural e Deus quer isso para nós. Deus quer nos dar essa realidade do seu reino. E Ele vai mostrar aqui, ó, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Será se nós, temos crescido no conhecimento de Deus? Será que se de fato estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual? Porque às vezes nós temos 5 áreas, né, na nossa vida: família, financeiro, sentimental, familiar, né, e espiritual. Financeiro, saúde, espiritual, sentimental e familiar. As 5 áreas. E nós sabemos que a vida espiritual, ela engloba todas as áreas, todas as outras áreas, porque se eu estou bem espiritualmente, se eu tenho entendimento espiritual das coisas de Deus, então eu vou ter uma qualidade de vida totalmente diferente do que antes eu tinha sem entendimento, sem direção. Ele vai falar, sendo fortalecido
em todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Olha só, veja que essa força, esse fortalecimento, né, que a Bíblia vai nos mostrar aqui, sobre a sua maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Hoje nós vemos muitas pessoas inconstantes, né? Ela não tem constância no que ela faz. E é aí que eu quero entrar aqui nessa palavra. Um dos detalhes dessa palavra de hoje é isso. Eu preciso ter constância e firmeza de ânimo. Ô bispo, mas isso vai acontecer de que maneira? Eu, no estalar de dedos, eu vou passar a ter constância? É isso? Não. Veja que tem todo um processo. Primeiro a Bíblia fala, oração de Paulo pelos fiéis. Primeira coisa é eu ser fiel a Deus. Primeira coisa é eu entregar minha vida a Jesus. Primeira coisa é me arrepender dos meus pecados. Primeira coisa é eu me consertar para que, de fato, esse ano seja um ano diferente. Porque não adianta eu falar que o ano vai ser novo e eu, falar que vai acontecer coisas novas, sendo que a minha mentalidade ainda é velha. As minhas atitudes são as mesmas. Eu não mudei absolutamente nada. A fé, a Bíblia diz, sem obras ela é morta. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não tenho obras. O próprio Senhor fala, mostra-me a tua fé sem obras, que com obras eu lhe mostrarei a minha fé. Então a fé, ela tem que ter atitude. Ela tem que ter uma ação, né? E a primeira ação que eu preciso ter é de mudança de dentro para fora. É de mudar meus pensamentos. A Bíblia fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Tem gente que ainda não está experimentando aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, que é a vontade do Senhor para ela. Porque ainda não houve essa mudança de pensamento. Ela continua com as mesmas amizades, ela continua com a mesma vida, ela não procura mudar. Então, tudo isso, meu irmão, é importante você entender para que você não seja uma pessoa inconstante. E ele vai dizer, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Lembra que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, é justamente essa constância, essa firmeza de ânimo é que me faz vencer as aflições, os dias maus, as dificuldades. Porque tem gente que um dia ela está feliz, outro dia ela está triste. Hoje uma das coisas que tem mais alcançado gente, isso na igreja, fora da igreja, é justamente a depressão, é justamente sentimentos, emoções que estão trabalhando dentro da pessoa, na mente da pessoa, síndrome do pânico, coisas que levam as pessoas a se fecharem para as coisas de Deus, que levam as pessoas a deixarem de lutar, a deixarem de crer, a se tornarem pessoas constantes. E elas vão se tornando inconstantes, por quê? Porque ela não consegue vencer os seus próprios pensamentos, seu próprio eu, sua própria carne. Há uma luta dentro de nós, a Bíblia fala da carne que milita contra o espírito. E quando o nosso espírito está forte, então a nossa carne ela não prevalece. A nossa carne não nos governa. Tem gente sendo governada pela carne, pelas emoções, sendo governada pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, pela raiva. E tudo isso o Senhor nos traz uma firmeza nessa questão da alma, né? Não somos guiados pela alma, que são as emoções, os sentimentos, mas somos guiados pelo Espírito, sobretudo pela vontade do Senhor, que prevalece em nossas vidas. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Desde que você realmente renuncie a sua vida para viver a vida que Deus tem preparado para você, uma nova vida, uma vida de santificação, de entrega, de renúncia, uma vida no qual você vai perceber que você vai ter constância em tudo que você fizer, não inconstante. Tem gente que começa uma coisa, ela não termina. Ela começa um curso, ela não termina. Ela começa um namoro, ela logo termina. Ela começa... Tudo na vida dela é algo pelas metades. Porque o fruto vai mostrar o que está dentro dela.
Agora, quando eu estou cheio da presença, quando eu tenho realmente uma aliança com o Senhor, quando realmente eu me torno o templo do Espírito, então as minhas atitudes, as minhas emoções, elas não vão me governar. Eu vou ter ânimo. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, esse bom ânimo, eu sempre estou animada, mesmo enfrentando aflições. As aflições não me derrubam, porque o que está em mim é maior do que o que está lá fora. É maior do que as aflições, do que as dificuldades. Entende isso? Então, eu passo a ter firmeza de ânimo. Firmeza de ânimo, que a Bíblia diz. Constância nas minhas orações, na minha ida à igreja. Tem gente que já parou até de ir para a igreja. Ela não tem constância nem no mínimo, quer estar ali para ouvir a palavra, para... É o que a Bíblia fala, não abandoneis o hábito de congregar. Porque o fato de estar na congregação, de estar congregando, isso me torna forte, porque eu estou sendo alimentado, estou sendo fortalecido. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu faço isso em casa. Faz nada. Se fizesse, não estaria tão fraca, tão desanimada, tão distante das coisas do Senhor. Se isso desse certo, a pessoa não estaria tão longe do Senhor. Às vezes as pessoas querem maquiar, sabe? Querem... É o que tem um ditado, o pior cego é aquele que tem olhos e não quer enxergar. É aquele que quer tampar o sol com a peneira. A pessoa não cai em si, não vê a realidade da sua vida, e ela vai empurrando com a barriga até quando já não dá mais. Então, quero orar por você. Feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento, por essa revelação que o Senhor nos traz por meio das Escrituras. Fala conosco, Pai, cada dia mais. Fala com esse meu irmão, essa minha irmã que está aí me ouvindo agora, que está desmotivada, está inconstante. Um dia ela crê, um dia ela não crê, um dia ela vem, um dia ela não vem. Traz constância, Deus. Traz firmeza para essa mulher, para esse homem. Firmeza de ânimo. Não deixe que as emoções dela, a alma dela, que são os sentimentos, os desejos, venham governá-la. Que ela consiga vencer, Pai, essa situação que ela está vivendo, e muitos estão vivendo, em meio à depressão, em meio a uma síndrome do pânico, em meio a um desespero de alma, a um pensamento negativo, uma vontade de sumir, de desaparecer. Essa pessoa, Pai, que está distante, e ela ainda não entendeu que, se chegando a Ti, tudo muda. Tua palavra mesmo disse, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Traz esse alívio, Senhor. Traz esse pleno conhecimento da Tua vontade. Esse entendimento espiritual das coisas, essa sabedoria que não vem desse mundo, mas vem do Senhor. Para que, de fato, como a Tua palavra diz, possamos viver de modo digno do Senhor. Agradando plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tem pessoas que não... A Tua palavra mesmo diz, o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. Oh, meu Deus, traz o conhecimento, Pai, para essa pessoa que talvez está distante, ainda não conhece, e por não conhecer é enganada, ludibriada. Senhor, em nome de Jesus, desperta o Teu povo, eu te peço, Pai. Traz o conhecimento para essa mulher. Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Há pessoas que estão presas, aprisionadas, e esse é o sentimento que ela carrega, às vezes dentro de uma igreja, mais presa, mais angustiada, mais infeliz, sem ter essa plena alegria que o Senhor nos mostra. Traz essa alegria, Pai, essa força, para que seja ela constante, para que seja ela firme no seu ânimo, firmeza de ânimo. Eu peço, Pai, por cada um dos que me ouve nessa manhã, abençoe a todos nesse novo ano que está chegando, que eles possam realmente ter uma nova mentalidade, novas atitudes, uma fé não sem obras, não dizer eu tenho fé, mas uma fé com obras, que levem eles a largar, a abandonar o erro, que levem eles, Pai, a se voltar para o Senhor de todo o seu coração, não como uma religião, mas como uma entrega total da sua vida ao Senhor.
um relacionamento que o Senhor quer trazer para cada um deles. Faça isso, Pai. Nós lhe pedimos e entregamos todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra de hoje. Fique na paz, Deus abençoe e até mais tarde.